Sexto ano, que satisfação poder falar com vocês novamente. Estava morrendo de saudade, né? Na verdade, eu tô com saudade, assim, da gente encontrar logo, né? Não vejo a hora de nós podermos retornar à escola, né? Conversar bastante lá. Eu não tô querendo ficar em casa mais não. Cansei, né? Mas é preciso, né? Ainda não podemos sair, não podemos baixar aí a guarda frente esse isolamento social que nós estamos vivendo, né? Bom, então, para começar, vamos aos recadinhos iniciais. Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero de verdade que a gente possa se encontrar o mais breve possível. O outro recado é sobre a lista de presença, né? Como todo vídeo eu falo com vocês, a lista de presença, o link dela para você assinar está aí na descrição desse vídeo. Tá? Não deixe de preencher, é importantíssimo quando você assistir esse vídeo, coloca seu nominho lá, completo, marca sua turma lá e fala, ó, assistir. Tá? É só assim que eu consigo verificar quem está acompanhando as aulas, quem não está, né? E se vão surgir dúvidas a partir disso, tá? Falando sobre dúvidas, se vocês ainda persistirem com dúvidas, não deixem de me perguntar, não fiquem com vergonha. Vocês viram que a escola adotou um novo sistema agora, nós já até fizemos, né, na semana passada, que são as lives. Né? As lives, elas permitem ali que a gente tenha uma interação maior, né? Eu estou, né, disponível para vocês podem mandar perguntas, eu acabo explicando mais um pouquinho da matéria, fica bem legal, né, a gente trabalhar assim, porque acaba facilitando, porque às vezes a aula é gravada assim, o aluno quer perguntar uma coisa na hora e esquece de colocar nos comentários ou fica com vergonha, né? E na live ali a gente pode interagir na hora, vocês mandam uma mensagem para mim no bate-papo, eu já leio, já começo a falar sobre ela e fica mais fácil, né? Eu achei mais tranquilo. O que vocês acharam? Eu achei que ficou bem legal, tá? Então, quanto a essa questão de dúvidas, né, vocês podem sempre utilizar a live para perguntar, vocês podem utilizar o e-mail da turma, né, que a escola criou para vocês e você já tem acesso ao novo e-mail, né? Assim como também neste vídeo aqui, se caso você quiser deixar algum comentário, professor, poderia explicar de novo tal item, professor, não entendi aquele, né, e tal, então vocês podem deixar nos comentários aí desses vídeos. Tá bom? Eu faço questão de responder todos eles. Tá? Eu espero que as aulas, né? Eu estou tentando falar um pouquinho mais devagar. Você sabe como é que eu sou estabanado, que eu começo a dar aula, eu ando para um lado, ando para o outro. Eu fico até meio estranho aqui dando aula sentado, né, na frente do computador. Eu queria estar em cima da mesa, aqui em cima da cadeira, dando cambalhota, para poder dar aula para vocês, do jeito que eu gosto. Mas eu espero que, eu estou tentando falar um pouquinho mais lento, espero que esteja dando para todo mundo entender. Tá bom? Então vamos começar aqui recapitulando as aulas passadas. Começamos falando, né, no capítulo 2 que a Terra tem uma série de movimentos. Né? O primeiro movimento que nós estudamos aí é o movimento de translação. O movimento de translação, eu vou usar uma canetinha aqui agora, né? O movimento de translação é quando a Terra ela dá um giro, olha só, vou desenhar aqui, esse aqui é o Sol. É quando a Terra ela dá um giro em torno do Sol. Ok? Quando a Terra dá um giro em torno do Sol. E este movimento, né, chamado de translação, a letra vai ser um pouquinho feia. Translação, porque a caneta aqui é meio difícil escrever com ela. O movimento de translação, nós já percebemos quando a Terra dá um giro, né, ela faz um movimento ao redor do Sol. Ele demora 365 dias e 6 horas. Isso aqui corresponde a um ano. Já vimos isso, né? Não tem segredo. Vimos também que essas 6 horas restantes aqui, ó, ao longo do ano, né? Se nós pegarmos aqui ao longo de 4 anos, 4 vezes 6, temos 24. Sabemos o quê?
que a cada 4 anos eu vou acrescentar o quê? Um dia em fevereiro. Fevereiro, geralmente é o mês do carnaval, né? Um dia em fevereiro, né? Eu acrescento lá o dia 29 de fevereiro, né? E este ano aqui, onde eu acrescento esse dia, passa a se chamar o quê? Ano bissexto. Letrinha, hein? Ainda bem que no quadro é melhor, né? O ano bissexto, tá bom? Ou seja, a cada 4 anos eu vou acrescentar um dia em fevereiro para compensar o quê? Essas horas aqui, ó, que a Terra demora aqui para dar um giro em torno do Sol. Esse é o movimento de translação que nós já vimos. Vimos que ele tem uma série de consequências aí para o planeta, né? E o principal deles aí que estudamos são as estações do ano. Opa! Estações do ano. Que letrinha, professor? Pelo amor de Deus. Calma que ela vai melhorar. Tá? Estações do ano. Tá bom? Vimos lá que nós temos o verão, nós temos o inverno, nós temos a primavera e o outono, né? Não nessa ordem necessariamente, mas nós vimos que nós temos 4 estações, cada uma é definida de uma forma, cada uma é definida de um jeito, né? E a partir disso, eu gostaria de começar de estudar com vocês hoje. Um detalhezinho antes que eu me esqueça. Também falamos na última aula aqui, antes de eu iniciar o tema já de hoje, sobre as zonas climáticas da Terra. Não vai caber. As zonas climáticas da Terra. As zonas climáticas da Terra, lembre-se, o planeta ele tem seu eixo inclinado, não é verdade? Então ele recebe a insolação solar de diferentes maneiras, né? Nós temos os polos aqui que vão receber menos insolação, menos radiação, e o centro da Terra, já que é a parte mais larga, onde vai receber a maior insolação. E aí vão se formar aí as zonas climáticas do planeta, né? Eu falei com vocês que existe a zona polar, norte e polar sul. Eu tenho a zona temperada, tanto norte como sul também. E eu tenho a chamada zona tropical. Ok? Então essas são as zonas climáticas da Terra, né? Por causa da diferença aí da insolação do planeta, devido ao eixo inclinado da Terra. Tá? Então, uma vez que eu sei as estações do ano, sei o que é o movimento de translação, sei o que é o ano bissexto, sei o que são as zonas climáticas da Terra, eu tenho que estudar mais um movimento do planeta. Esse aqui é bem curtinho, vocês vão ver que vai ser rapidinho essa aula, que está relacionado ao movimento de rotação. O que será que é rotação? Se de um lado eu tenho a Terra fazendo o giro, né? Fazendo o seu movimento em torno do Sol, eu vou a partir de agora entender que ela também faz um outro movimento aqui em torno do seu próprio eixo. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. A aula é bem curtinha, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse movimento da Terra, o movimento de rotação. Vamos passar para o próximo slide que eu já rabisquei esse demais, né? Então olha lá. Movimento de rotação. Vamos colocar aqui em cima. Vou colocar aqui, cadê a minha caneta? Então, rotação. Movimento de rotação. O que é um movimento de rotação? É um movimento realizado pela Terra, pelo planeta Terra, em torno do seu próprio eixo. É quando a Terra fica girando aqui, ó, em torno do seu próprio eixo. Olha lá. E este movimento, né, de rotação, ele dura aproximadamente 23 horas e 56 minutos.
E nós vamos o quê? Arredondar essas 23 horas e 56 minutos para 24 horas. Ou seja, um dia. Ok? Então, eu já posso entender que se a Terra ela gira em torno do seu próprio eixo e este giro, né, ele demora 24 horas, o movimento de rotação tem como consequência, né, primeiro, a sucessão dos dias. Olha que interessante uma coisa aqui. Bom, devido ao seu formato, né, olha o formato da Terra que é aproximado, né? Coloquei o Sol aqui, percebam que este lado da Terra está iluminado. Ele está iluminado pelo Sol. Só que, se a Terra tem um formato parecido aí com uma esfera, um formato mais esférico, este lado aqui está iluminado pelo Sol? Não. Então, esta parte aqui do planeta está clara. Essa parte do planeta aqui está escura. Logo, eu posso concluir que mais uma consequência do movimento de rotação é a sucessão das noites. Então, o movimento de rotação ele vai dar origem aí aos dias e às noites, ou seja, por causa da função, por causa do formato arredondado do planeta, né? Não tem como iluminar todo o planeta ao mesmo tempo. Então, sempre que um lado estiver iluminado, o outro não vai estar. O outro então vai estar à noite. E esse movimento de rotação aqui da Terra, ele tem um sentido aqui, ó. Ele sempre, sai do oeste, é o sentido anti-horário, do oeste para o leste. Então, qual que é o sentido da rotação? O sentido da rotação é de oeste para leste. Legal? Não esquece disso. É por isso, se a Terra movimenta do oeste para leste, é por isso que o Sol sempre nasce no leste. Olha quem vai aparecer primeiro aqui para o Sol, ó, o leste. Ok? Agora olha que interessante. Deixa eu pegar aqui a borracha. Vou apagar esse monte de coisa que eu escrevi aqui para vocês. Né, que eu fiz uma bagunça aqui. Vamos lá, vamos apagar que eu quero falar mais algumas coisinhas aqui. Então eu já sei o quê? Que o movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Ele demora aí 24 horas, não é? Para dar o giro em torno do seu próprio eixo. Essas 24 horas é o que corresponde a um dia, ok? Lembrando outra coisa aqui, interessante. Uma das consequências do movimento de rotação é o que? A sucessão dos dias e das noites. Legal? Agora, interessante, quando a gente pensa assim, no giro que a Terra dá, deixei uma partezinha rabiscada ali, mas não tem problema. A Terra faz esse movimento de rotação em alta velocidade. Tá? Não é devagarzinho não, tá? Ele é bem rápido. Só que a gente consegue perceber esse movimento? Não, né? Porque tudo que está dentro do planeta Terra, a gente, por exemplo, está girando na mesma velocidade. Então você não consegue ver a velocidade que ela está girando. Tá ok? O interessante disso, né, é que já que a Terra faz esse movimento em torno do seu próprio eixo, aí demora 24 horas e ele é super rápido, com grande velocidade, e a gente não consegue perceber esse deslocamento, né? É por causa disso que para entender, para nós estudarmos, né, os movimentos da Terra, nós começamos a utilizar referências que estão do lado de fora da Terra para entender que ela está em movimento. E uma das principais ou o principal astro que nós verificamos aí para entender esse movimento da Terra, principalmente a rotação, é o
Sol. Essa coisinha, essa belezura que hoje não apareceu aqui no dia que eu estou gravando essa aula e tá um frio danado. Né? O Sol. Olha que interessante. Sempre que a gente observa, não parece que é o Sol que está em movimento na Terra? A Terra está girando. E aí a gente tem a impressão que o Sol está fazendo um movimento aparente. Mas cuidado, né? O Sol não está em movimento. Quem está em movimento é a Terra, o planeta Terra, tá? Então nós temos a impressão de que o Sol se movimenta e a Terra que está parada lá. E durante muitos anos aí na nossa história, né, eles acreditavam que era o Sol que girava em torno da Terra, mas isso não é verdade, tá bom? O que movimenta é a Terra, que é o movimento de rotação, e ele vai rotacionando, o Sol está paradinho aqui, ó, e ele vai iluminando diferentes porções da Terra à medida que ela vai girando, ok? Só que como, né, nós estamos aqui na Terra, nós temos a impressão que é o Sol que está em movimento. Né? A gente fala, o Sol nasce no leste e se põe no oeste, né? É como se o Sol estivesse fazendo esse movimento, mas na verdade ele não está. Quem está movimentando aqui é a Terra, ok? Então, aulinha bem rapidinha, bem tranquila sobre movimento de rotação, é só isso. Um detalhe, nós podemos perceber aqui no planeta também o movimento de rotação pela sombra do planeta, né? De onde que o Sol nasce, onde ele se põe, né? Os objetos vão ter diferentes sombras ao longo da trajetória aparente do Sol aqui até se pôr. Né? Quando ele está pindo, por exemplo, a sombra fica de um jeito, se é que aparece sombra, quando ele está nascendo, quando ele está se pondo. Né? Faça um teste para vocês verem. Né? Pega bem cedinho, fica parado da frente para o Sol em um determinado lugar e olha a sua sombra. Quando der meio-dia, volta nesse mesmo lugar e olha a sua sombra. E depois, bem de tardezinha, quando tiver umas 5 horas da tarde, quase 18 horas, dá uma olhada lá na sua sombra. Você vai ver que a sombra está em posição, né, em posições e tamanhos diferentes. Por quê? Por causa do movimento aparente do Sol. Né? Mas na verdade quem está movimentando é o planeta Terra. Legal? Então espero que vocês tenham entendido essa aula. Se tiverem dúvidas ainda, não deixem de me chamar. Já falei bastante disso no início do vídeo. É importante nós mantermos aí esse contato constante, tá bom? Não deixem de me procurar. Nós vamos ver que o movimento de rotação aqui, aí vai ser a próxima aula, eu vou estudar aqui que ele vai gerar uma outra consequência muito interessante, né? Eu não falei com vocês aqui que ele ocasiona aqui os dias e as noites? Olha só para a gente dar um spoilerzinho da próxima aula. Os dias e noites, como que a gente regula os dias e noites, hein? Como que a gente deduz aí que horas começa o dia, a noite? Exatamente, o movimento de rotação ele vai gerar um negócio chamado fusos horários. E os fusos horários, pessoal, eles que vão determinar as horas de todo o planeta. Ora, mas isso é para a próxima aula, tá bom? Tchau para vocês e até a próxima.